Então, gente, eu tenho visto muitas pessoas questionar, sabe, a respeito de sucesso, de ser bem-sucedido, de ter carro, casa e N coisas, ou seja, porque o plano de sucesso ele depende muito do ponto de vista do autor da história pessoal, que é você. Porque eu tenho visto muita gente que eles querem colocar a culpa no outro da falta de sucesso deles em si, porque o tema é sucesso, vamos falar sucesso 1001 vezes. E muitos, eles são tão covardes que eles colocam a culpa no Lula, eles colocam a culpa no pai, na mãe, no irmão, no patrão ou em outra pessoa que eles conhecem, porque são poucas pessoas que são homem ou mulher o suficiente para assumir que a merda toda que está acontecendo na vida deles, eles são o maior culpado. E são poucas pessoas que vão chegar e te dizer. Porque quando você vê uma pessoa que está numa situação difícil, pergunta para ela, o que aconteceu na sua vida que você chegou a esse nível? Por que você vive essa vida assim? Poucas vão te dizer que a verdade que é, eu estou vivendo isso porque eu errei, eu joguei a oportunidade fora, eu não fui capaz, eu deixei a peteca cair. Poucos vão ser homem ou mulher suficiente para aceitar que a falta de sucesso deles foi culpa exclusivamente deles e não de ninguém, não do pai, não do pastor, não do governante, não do presidente. Para deixar bem claro, para ser sincero, tipo, eu não concordo com o plano de governo do Lula, o nosso atual presidente. Eu acho que tem algumas coisas que poderia melhorar e muito. Mas enfim, não falando de política, porque cada um tem um ponto de vista, e aí algum vai falar assim, mas então você quer dizer que você concorda com o Bolsonaro? O Bolsonaro também tem coisas que eu não concordo. Mas enfim, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Mas vamos voltar para o foco do sucesso? O seu sucesso não depende da sua mãe, não depende do seu pai, não depende do seu chefe, do seu líder evangélico e nem do seu presidente. E vou ser bem claro, o seu sucesso, ele depende primeiramente, exclusivamente de você. Porque eu sei que devemos colocar, espiritualmente falando, a gente coloca Deus em primeiro lugar. Porque sem Deus, nós nada pode. Sem Deus, nós não conseguimos ir muito longe. Aí você fala assim, mas como assim, Guilherme? Que eu não consigo ir, se Deus não me ajuda em nada, tudo que eu tenho foi eu que corri atrás. É assim? Mas me diz uma coisa, no mesmo tempo que você nasceu alguém que era paralítico ou é paralítico, que tem uma deficiência grande, muito grande, uma deficiência física. E se você sabe disso, se a gente for parar para prestar atenção, nós vivemos, como dizem Kung Fu Panda, o ontem não nos pertence, o amanhã é futuro, o hoje é uma dádiva e por isso se chama presente. E sabendo que o hoje é um presente, literalmente ele é um presente da parte de Deus. Porque eu sei que tem muita gente que às vezes nesse mesmo momento não tem condição de comer a comida que você comeu no almoço. Não tem condição, não é de andar no carro que você anda não, é de andar em carro algum, que às vezes ele tem que contar o dinheiro para conseguir pegar um ônibus, às vezes para resolver algum assunto pessoal que é muito sério para aquela pessoa. Então, sabendo nós disso, que eu poderia usar muito exemplo, mas eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, a gente sabe que sim, todos nós somos privilegiados por Deus, porque Deus ele é tão generoso que ele manda chuva para o justo quanto para o injusto. E sim, você deve colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Só que eu aprendi que com Deus, o Senhor, não que ele não possa fazer cair do céu, porque ele tem poder para isso. Só que no natural, ele não faz cair no céu. Ele te dá a oportunidade para você crescer, para você amadurecer,
e para você correr atrás dos seus ideais. Então, não joga a oportunidade fora, não. Para de ser covarde e de ficar colocando a culpa nos outros, sendo que, na maioria das vezes, o maior culpado da sua falta de sucesso é você que levanta tarde, é você que dorme tarde, não porque está estudando, porque está assistindo Netflix, ou porque está vendo pornografia, ou qualquer outra coisa que te chama a atenção, porque cada um perde tempo com alguma coisa. E não se iluda, quem é bem sucedido, ele na maioria, ele pode até dormir tarde, mas ele dorme tarde porque ele estava resolvendo algum problema, porque ele estava estudando um assunto novo que ele não domina por completo. Então, para com essa procrastinação de dizer que minha mãe que é culpada porque ela me abandonou, porque se eu for usar exemplo, o vídeo vai ficar muito grande, mas tem pessoas no atual momento hoje que são milionárias, que era morador de rua. Ontem mesmo um amigo me contou, ou perdão, antes de ontem, que tem um irmão nosso que ele era mendigo, hoje ele é juiz. Então, para de querer colocar a culpa nos outros, porque se eu sou capaz de conquistar, se eu sou capaz de chegar a um patamar acima, ou quer seja qualquer influenciador digital, ou uma pessoa que se admira, que é muito rica aí da sua cidade, ou da sua igreja, ou de outro estado até mesmo que você admira, porque cada um admira um grupo de pessoas, você também consegue, só que não se compare. Possa ser que ele conseguiu aquele sucesso em 5 anos, ou em 1 ano que seja, só que você não sabe o que ele viveu antes para ele adquirir bagagem, para ele adquirir conhecimento, para ele chegar onde está. E te digo mais, você é capaz. Só que quando você chegar no suposto sucesso, lembra de uma coisa, você é pó, você é menos que nada, você é como um vapor que aparece e logo desaparece. Então, se você chegar no suposto sucesso, começar a ser alguém na vida e querer ser melhor que as pessoas, você é um falido e mal sucedido, que a única coisa que você vai ter é dinheiro, porque se tirar o dinheiro de você, você não vai ter ninguém, você não vai ter família, você não vai ter esposa, você não vai ter amigos, ninguém. Sabe o que é o significado da palavra ninguém? Porque é isso, eu conheço pessoas que eles são bilionários, não milionários, com B, só que se tirar o dinheiro deles, eles são miseráveis, porque devido ao dinheiro ele se afastou de todo mundo, ele afastou a família, ele afastou os amigos. E tem muita gente que ainda fica próximo deles, porque ele tem um poder de compra muito grande ou um poder de alcance muito longo. Devido a isso ele tem muita influência, mas se tirar a grana dele, ele é menos que um mendigo, porque tem muito mendigo que faz amizade com os demais. E agora essas pessoas assim, geralmente nem amigos eles têm. Então, o meu sucesso, o seu sucesso, o meu depende de mim, o seu depende de você. Para com essa história de que você tá na merda porque o Lula não te ajuda, porque até onde eu sei, no primeiro mandato do Lula foi um dos tempos que mais se criou faculdade e oportunidade de, como se diz o outro, de estudar, de ir pra frente. Mas como assim, Guilherme? Você tá sendo hipócrita, agora você tá defendendo o Lula? Não, não tô defendendo o Lula. Eu tô trazendo à tona fatos que aconteceram, fatos no qual tira a sua desculpa e desfaz da sua tese de que você não consegue porque o presidente não te dá a oportunidade. Porque na verdade todo mundo que consegue, todo mundo que chegou lá, eles sofreram, eles choraram, eles levantaram de madrugada. Aqui na minha cidade mesmo tem um mestre de obra que ele é muito respeitado, e eu conversando com ele hoje mesmo, ele falou: Guilherme, eu perdi as vezes de quantas vezes eu fui pro Senai sem condição, debaixo de chuva, molhando, para aprender a ser pedreiro. Então, ou seja, para de falar que o esforço do outro é sorte, para de falar que o outro só chegou lá porque ele teve alguém para ajudar. Não, o mesmo alguém que ele tem, você tem, que é Jesus Cristo ao teu favor, porque o Senhor fala assim, ó, você pode todas as coisas nele, ou seja, que em meu nome você poderá fazer obras maiores que a que eu fiz. Ou seja, então se você quiser, passando um caminhão ali, se você quiser, você pode conquistar também. Para de ser invejoso, para de olhar para o esforço do teu irmão e dizer que ele só tem porque a mãe dele ajudou, porque ciclano, porque eu conheço um monte de gente que é filho de papaizinho e que não tem nada, que a única coisa que eles têm é que os pais dão. Porque eu aprendi aqui na palavra que a carreira, ela não é do ligeiro e nem a peleja do valente.
Porque se a gente for ver, Davi não era guerreiro, Davi era pastor de ovelha, só que ele tinha Deus, ele tinha o Espírito Santo. Quando ele chegou, os soldados do exército, os que se diziam tal, que se dizia o que faz e acontece, ele, como se diz o outro, perguntou: quem é esse que afronta o exército do Deus vivo e disse essas barbaridades? Ele disse simplesmente assim, falou assim: esse é um filisteu. Ele falou assim: mas por que vocês não enfrentam? Ele falou: porque não tem ninguém que consegue ir contra eles. Resumindo a história que todo mundo sabe, no final, o menino que era pastor de ovelha cortou a cabeça do gigante. Sabe por quê? Porque ele confiou em quem realmente ajuda. Para de colocar suas expectativas no homem. Maldito o homem que confia no homem. Essa palavra, ela é verdadeira. Isso não quer dizer que você não possa ter um comerciante que você vende fiado para ele. Isso não quer dizer que não possa ter um amigo seu que é de boa índole, que você não pode emprestar um dinheiro para ele. Não, isso quer dizer, maldito o homem que confia no homem, é para você não colocar a sua confiança no Lula. Achar que o Lula vai te fazer rico, achar que o Lula vai pegar o imposto do Brasil e vai depositar na sua conta, que isso não vai acontecer. Por mais que o Lula vire o melhor presidente do mundo, coisa que eu acho difícil, porque a índole dele é um pouco questionável, porque perdoa a expressão, mas enfim, deixa esse negócio de política para lá. Mas, ou seja, voltando ao assunto, você depende primeiramente de Deus para te dar saúde, sabedoria e entendimento. Só que se você já tem tudo isso, corre atrás do seu sucesso. Para de dar desculpa. O momento é hoje, o momento é agora. Larga de jogar a culpa nas costas dos outros, porque enquanto você está falando que fulano tem sorte, ele está ganhando a vida, vivendo seus ideais. Só que por mais que você esteja numa situação difícil hoje, eu aprendi que fase, por mais que comece com F, ela não é fim, ela é uma fase. E a fase, elas são feitas para serem passadas, como um videogame. Hoje a fase está difícil, mas amanhã você vai rir dela como se fosse uma piada. Você vai falar: não acredito que eu sofri por algo tão clichê. Mas só que depende de você. Você tem que querer, você é capaz. Porque o mesmo ser humano que fez um avião andar é o mesmo ser humano que constrói uma casa. O mesmo ser humano que, como diz o outro, que avança as tecnologias, é o mesmo ser humano que às vezes está num ponto de morar em rua. Então, todos são seres humanos. Só que a diferença de um para o outro é que um decidiu pagar o preço, porque você está pronto para pagar o preço do sucesso. Porque para você ser bem sucedido, você tem que levantar de madrugada e dormir tarde. Vai ter final de semana que seus amigos vão te convidar para sair, para ir pro boteco ou para fazer uma viagem. Você simplesmente vai falar assim: ó, me desculpa, mas eu não posso ir. Sabe por que eu não posso ir? Porque eu tenho um compromisso. Com quem você tem um compromisso que é tão importante que você não pode ir com nós? Comigo mesmo, porque eu aprendi que o meu sucesso depende de mim. Porque você pode ter certeza que às vezes as pessoas vão te convidar para ir num lugar e eles vão ficar chateados quando você falar para elas que não pode ir, porque você tem um compromisso consigo mesmo. Só que lembre de uma coisa: se fosse ao contrário e ela tivesse algo muito sério para fazer que é importante para ela, ela não ia deixar de fazer para sair com você. Então para de confiar no homem, confia em Deus, faz sua parte. Trabalha até, como diz o outro, até a sua carne ficar moída. Tem aquele sentimento de assim, ó, eu tô trabalhando de domingo a domingo. Ah, mas quer dizer que eu só vou trabalhar? Não. Mas por um bom período, tipo, se você fizer isso, por exemplo, por 10 anos, você tiver disciplina, foco, trabalhar, daqui 10 anos, você não vai precisar mais de trabalhar com as mãos, você vai ter pessoas trabalhando para você. Aí você vai falar assim, ó: ah, Guilherme, mas você fala isso, cadê os seus resultados? Os meus resultados, se você quiser saber, vem aqui em Teresópolis, você vai vir na minha oficina e eu posso te dizer pessoalmente os meus resultados. Só que automaticamente, quando você chegar na porta da minha oficina, você vai ver que a minha oficina não é qualquer oficina e você vai ver que eu tenho resultado. Sem contar que eu tenho outros comércios e outras fontes de renda que me proporciona uma vida melhor. Porque eu aprendi que prosperidade depende do ponto de vista. Às vezes, como eu falei no vídeo anterior, às vezes para me ser próspero, eu preciso de ter um carro, uma casa, uma moto e um emprego que me dá 4 mil por mês. Eu já conheço pessoas que, se ele não ganhar no mínimo 100 mil por mês, ele não é próspero, porque ele não está cumprindo com o que ele acredita ser a prosperidade para ele.
Então, e outra coisa, aprende mais uma. Para de querer colocar na vida dos outros o seu modelo de vida, o seu modelo de sucesso. Porque possa ser que você hoje é um fazendeiro, ou que você é um engenheiro, ou uma engenheira, ou um médico, sei lá, tem tantas profissões. Para de querer que o resto do mundo seja igual a você, porque cada um tem um propósito. Só que eu aprendi uma coisa. Eu sei que no final vai ter um juízo final. E todo mundo vai dar conta das suas atitudes. Porque Deus não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. E que nós vamos ter uma vida aqui na terra. Mas você escolhe a maneira de vida que você quer. Se vai ser difícil ou se vai ser difícil. Como assim, Guilherme? Porque para você ser pobre, não ter condição, é muito difícil a vida. Mas para você ter sucesso, também é difícil. Porque você tem que levantar cedo. Você tem que abrir mão de prazeres que os outros não querem abrir. E as demais coisas, só o tempo dirá. Só que eu aprendi que é melhor você deitar a sua cabeça no travesseiro com a certeza que se você fez tudo que era suficiente para você ter sucesso ou alcançar o que você acredita ser a vida perfeita aos teus olhos, do que você deitar a cabeça no travesseiro vendo o outro conquistando o que você sabia que dava certo, só que você deitar triste porque você não pôs em prática e ele pôs e deu certo. Então, um abraço, Deus vos abençoe. Curte, compartilha, como se diz o outro, comenta aí, nem que seja para falar mal, mas escreve alguma coisa nesses comentários aí. Deus abençoe, fiquem com Deus.